Oi, meu filho. Tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de Química, onde essa aula vai se tratar a ser uma revisão dos conteúdos que já estudamos, certo? Antes de mais nada, não se assuste que não vamos revisar a tabela periódica em si. Vamos necessitar dela em um dos conteúdos que vamos revisar hoje. Quanto ao cronograma das avaliações diagnósticas de Química, ela ficou em duas datas. Dia 7/10 vai ser a AV1, que é a avaliação diagnóstica por meio do Google Forms. Vocês podem ficar tranquilos aí, porque vai ser da mesma forma que eu venho trabalhando com vocês, referente às atividades que eu envio uma vez ou outra por meio do Google Forms. Já a AV2, que é a avaliação diagnóstica diferenciada, ficou para o dia 14/10, numa quarta-feira. Como vai ser essa avaliação, eu ainda estou pensando, porque eu quero que essa avaliação ocorra de forma tranquila. Então, eu não quero nada complicado, nada coisa de outro mundo, certo? Então, eu estou vendo direitinho, montando os passo a passos, para que, quando chegar no dia dessa avaliação, vocês já estejam cientes de como vai ser e fiquem preparados, certo? Então, até quarta da semana que vem, eu estou postando no Classroom e peço para que a representante coloque no grupo das turmas de vocês. Vê só, semana passada revisamos soluções à parte de cálculo, só que não terminamos, né? Vimos a concentração em massa, fração em porcentagem em massa, fração em porcentagem em volume. Faltou ver concentração por quantidade de matéria e molaridade, para poder fechar a parte de cálculo de soluções. A parte teórica ficou a cargo dos conteúdos de propriedades coligativas e equilíbrio químico, certo? Nada melhor do que revisar o conteúdo de concentração por quantidade de matéria do que resolvendo uma das atividades que eu enviei para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que concentração por quantidade de matéria de um soluto numa solução vai ser a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume dessa solução, certo? Então, a concentração em quantidade de matéria envolve um soluto numa solução, onde o valor da unidade sempre vai ser mol por litro, certo? E também que quantidade de matéria vai ser o número de mols. Em termos de fórmula, ele fica da seguinte forma. C, que é concentração, certo? Igual a N1, que significa ser o número de mols, dividindo V, que é o volume. Que fica sendo a primeira fórmula. Sabemos que se faz necessário, para utilizar essa fórmula, calcular o N1, que é o número de mols. Como é que a gente calcula? Da seguinte forma. N1, que é número de mols, igual a M, que significa ser a massa do soluto, dividindo MM, que significa ser a massa molar. Certo? Isso fica sendo a segunda fórmula. Mas para tentar diminuir o tempo e o tamanho do cálculo, podemos fazer a junção dessas duas fórmulas para obter uma terceira fórmula, certo? Que fica da seguinte forma. C igual a M1, certo?
dividindo a massa molar vezes o volume, onde C é a concentração em quantidade de matéria, certo? M, a massa do soluto. MM, a massa molar. E V, o volume. Certo? Eu, particularmente, gosto de utilizar a terceira fórmula, mas nada impede que vocês utilizem a primeira junto com a segunda fórmula, certo? Fique a cargo de vocês, vocês escolhem qual melhor se adapta a vocês, qual melhor vocês conseguem utilizar. Vê só, o exemplo 2, ele diz o seguinte: uma garrafa de Coca-Cola de 0,473 litros contém 36,9 gramas de sacarose, com fórmula molecular C12H22O11. Então, calcule a concentração em quantidade de matéria de sacarose nesta solução. Primeiro de tudo, o que eu indico a vocês é separar os dados que a questão está fornecendo. Ela está fornecendo o volume, que é de 0,473 litros. Está fornecendo também um M1, que é a massa do soluto, que é de 36,9 gramas. A questão não dá a massa molar, mas porém dá a fórmula da sacarose, que é C12H22O11. Então, como vamos calcular só com esses dados? Primeiro de tudo, é calcular a massa molar da sacarose, certo? Que é o primeiro passo. Certo? Vamos lá. Para isso agora, vamos voltar para a tabela periódica. Por quê? Porque para calcular a massa molar, se faz necessário efetuar a soma dos números atômicos, da massa atômica de cada um dos elementos que compõem a sacarose. Se tiver mais de um elemento, se faz necessário fazer a multiplicação desse número de elementos que tem vezes a sua massa atômica. Como é que identificamos ela na tabela periódica? Vê só, vou mostrar aqui esse quadradozinho da tabela periódica que está em separado, mas está indicando o que significa cada elementozinho que contém nela, certo? Deixa eu ver se meu computador volta a trabalhar para que vocês possam ver. Vê só, nesse caso aqui estamos mostrando o lítio. Esse número em cima é o número atômico do lítio. Li é o símbolo químico. Embaixo aparece o seu nome, certo? Que é lítio. Esse número aqui é peso atômico ou número de massa do elemento, ou massa atômica, certo? Ele aparece em decimal. Mas aí podemos usar aqui a regra do arredondamento, que diz o seguinte: se o número após a vírgula for maior que 5, como nesse caso é 9, podemos arredondá-lo, certo? O número que vem antes. Então, o número da massa atômica ou peso atômico do lítio vai ser 7, ok? Com isso, vamos identificar agora qual é o peso atômico ou massa atômica de cada um dos elementos que compõem a sacarose, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, certo? O do carbono é 12. Do hidrogênio, 1. Do oxigênio, 16.
mais 12, 1, 16 do quê? Gramas por mol. Certo? Como na sacarose não só aparece um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e nenhum átomo de oxigênio, certo? Eles aparecem 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então, temos que fazer a multiplicação da quantidade de vezes que ele aparece com o seu número de peso atômico ou massa atômica, para depois realizar a soma desses três números, certo? O carbono aparece 12 vezes, então é 12 vezes 12, que dá igual a 144 gramas por mol, certo? O hidrogênio, ele aparece 22 vezes, então vai ser 22 vezes 1, que dá igual a 22 gramas por mol. O oxigênio, ele aparece 11 vezes, então vai ser 11 vezes 16, que dá igual a 176 gramas por mol. Somando 144, 22 e 176, obtemos um valor de 342 gramas por mol, que vai significar ser a massa molar, certo? Então, aí já temos a massa molar da sacarose. Então, podemos utilizar a fórmula de concentração em quantidade de matéria, certo? Para resolver essa questão para vocês, vou utilizar a terceira fórmula. A terceira fórmula, ela diz o seguinte, certo? Ela é o seguinte. Concentração, quer ser igual a M1 dividindo massa molar vezes o volume. Substituindo agora os valores que a questão deu e o que calculamos no primeiro passo, nessa fórmula fica na seguinte forma. C, que é o que queremos saber, que é a concentração, igual a 36,9 gramas, dividindo 342 gramas por mol, vezes 0,473 litros. Uma coisa que eu indico mas é para que vocês tenham em mente. Quando se tem uma divisão, só que no denominador tem uma multiplicação, resolvam primeiro a multiplicação para depois dividir, certo? Então, fica da seguinte forma. Concentração igual a 36,9 gramas dividindo o valor de 342 vezes 0,473 litros, que dá igual a 161,766 gramas por mol por litro. Dividindo esse valor, obtemos, dividindo 36,9 gramas por 161,766 gramas por mol por litro, obtemos um valor de 0,228, o que? Podemos observar que tem duas unidades iguais, então corta. A unidade restante é a unidade do valor que queremos obter, que é mol por litro. Lembre-se que concentração por quantidade de matéria sempre se tem um resultado em mol por litro. Agora vamos resolver essa atividade que ela trabalha o assunto de molaridade. Vê só, molaridade
ela é a relação entre a quantidade de matéria e a massa do solvente em quilogramas. Então, vai trabalhar a quantidade de matéria, que é o número de mols, e a massa do solvente, que sempre tem que estar em quilogramas. Então, a unidade aí da molaridade é mol por quilograma. Quanto a essa atividade que eu passei para vocês, referente à molaridade, acho que a mais complicada de se resolver aí foi a terceira, porque ela nem apresenta todos os dados que tem que se ter referente para se calcular a molaridade e coloca aí dados que fica se imaginando como é que vamos calcular se não temos nem o número de mol, se não temos a massa do solvente. Calma que vamos ver agora como é que vai ser, mas primeiro vamos resolver a primeira e a segunda, certo? Vou mostrar para vocês agora qual é, em termos de fórmula, como se calcula a molaridade. W vai representar molaridade igual a N1, que representa, certo? O número de mols dividindo M2, que vai ser aí a massa do solvente. Essa massa do solvente sempre vai estar em quilogramas, certo? Então, qual é a fórmula que é utilizada para calcular a molaridade? W igual a N1 dividindo M2, que é a massa do solvente, em quilogramas. Lembre-se, a massa sempre vai estar em quilogramas, ok? O primeiro exemplo diz o seguinte: qual é a molaridade de uma solução que contém 34,2 gramas de sacarose com fórmula molecular de C12H22O11 dissolvidos em 200 gramas de água? Aí essa questão fornece a massa molar da sacarose, que é de 342 gramas por mol. Separando os dados que a questão fornece, ela vai fornecer aí a massa do soluto, certo? Que é de 34,2 gramas, ok? Vai fornecer também a massa do solvente, que foi de 200 gramas. Só que aí, lembramos que a massa do solvente não tem que estar em quilogramas. E fornece também a massa molar da sacarose. Que é de 342 gramas por mol, certo? Já que temos a massa do soluto e a massa da sacarose, como primeiro passo, podemos calcular o número de mol. Porque também as unidades da massa do soluto e a massa molar estão compatíveis. Então, vamos calcular primeiro o número de mols, que é através da seguinte fórmula: N1
igual a M1, que é a massa do soluto, dividindo a massa molar. N1 vai ser igual a 34,2 gramas dividindo 342 gramas por mol. Dividindo 34,2 gramas por 342 gramas por mol, obtemos o valor de 0,1 mol. Por quê? Duas unidades iguais corta-se e a unidade que sobra é a unidade do valor. Então, o número de mols é 0,1 mol. Como segundo passo aqui, precisamos transformar a unidade da massa do solvente, que está em gramas, para quilogramas, que é através de uma regra de 3. Como é que fazemos isso? Vê só, 1 quilograma, ela equivale a 1000 gramas. 200 gramas vai equivaler a quantos quilogramas? Meio para os extremos fica 1000x igual a 200. Então, fica x igual a 200 dividindo 1000. Então, x vai ser igual a 0,2 quilogramas, certo? Então, obtendo aí as duas unidades necessárias para calcular a molaridade, que é o número de mols, e a massa do solvente em quilogramas, podemos agora, enfim, calcular a molaridade. Que é W igual a N1 dividindo M2, que é a massa do solvente, certo? W vai ser igual a 0,1 mol dividindo 0,2 quilogramas. W vai ser igual a 0,5 mol por quilogramas, ok? Vê só, a segunda questão diz o seguinte: sabendo que uma solução foi preparada pela adição de uma certa quantidade de cloreto de sódio, NaCl, a 300 gramas de água, determine qual é o valor da quantidade de matéria do soluto necessária para gerar uma solução de 0,2 molar. Primeiro de tudo, 0,2 molar é o valor da molaridade. A molaridade pode se dar em mol por quilograma. Em algumas questões pode vir molar, certo? Mas aí é mais utilizado o mol por quilograma. Nessa questão, ela está pedindo para que calculássemos o número de mols. Vamos ver isso agora. Separando os dados que a questão forneceu, que foi o M2. Ela forneceu um M2 de 300 gramas, ok? Está pedindo para se calcular o número de mols. E também deu a molaridade, que foi de 0,2 molar, mas aí é mol por quilogramas, certo? Primeiro de tudo, vamos observar que a massa do solvente está em gramas, então ela precisa estar em quilogramas. Precisamos aí fazer uma transformação de unidade, de gramas para quilogramas. Novamente, vamos utilizar uma regra de 3, onde
1 quilograma equivale a 1000 gramas. 300 gramas vai equivaler a quantos quilogramas? Meio pelos extremos fica 1000x igual a 300. X vai ser igual a 300 dividido 1000. X vai ser igual a 0,3 quilogramas, certo? Com isso, podemos já utilizar a fórmula da molaridade no segundo passo, que é W igual a N1 dividindo M2. W vai ser igual ao número de mols que ele quer saber, certo? Me desculpe aí, foi um erro básico, acontece. Vê só, como a questão já deu a molaridade, então vamos substituir o W, certo? Qual foi o valor que a questão deu? 0,2 mol por quilogramas, igual a N1, que é o que a questão está realmente querendo saber, certo? Dividindo 0,3 quilogramas, que foi o que a gente transformou aqui, certo? Então, vamos lá. Observe que nessa questão vai ocorrer uma multiplicação. Por quê? Porque vamos fazer meio pelos extremos também, onde fica aqui. N1 igual a 0,2 mol por quilograma vezes 0,3 quilogramas, certo? Veja só, antes de eu colocar o valor para vocês, observem que há duas unidades iguais, então corta-se ela. Fazendo a multiplicação de 0,2 vezes 0,3, obtemos o valor de 0,06 mol, que é o número da quantidade de matéria que a questão está pedindo, que é o número de mols, certo? Vamos aí para a terceira questão. Ela está pedindo para se calcular a molaridade de uma solução preparada dissolvendo 126,0 gramas de ácido nítrico em 2 litros de água, cuja densidade é igual a 1,0 gramas por ml. Então, a massa molar do ácido nítrico, que ele também fornece, é de 63,0 gramas por mol. Separando os dados que a questão fornece. Ela fornece um M1, que é a massa do soluto, certo? Que é de 126,0 gramas. Fornece o volume da água, que foi de 2 litros, certo? Fornece a densidade da água, certo? Também, que foi de 1,0 gramas por ml. E fornece a massa molar do HNO3, que é o ácido nítrico, que é de 63,0 gramas por mol. E agora, o que é que vamos fazer? Não temos nem a massa do solvente e nem temos um número de mols. Mas aí, para calcular o número de mols, vamos usar a fórmula, certo? Já que a questão está fornecendo a massa do soluto, a massa do ácido nítrico, e está fornecendo também a sua massa molar. Então, vamos, como primeiro passo, calcular o número de mols.
N1 igual a M1, certo? Dividindo MM. Então, que é a massa molar. N1 vai ser igual a 126,0 gramas dividindo 63,0 gramas por mol. Ok? Então, vejam só. O valor do número de mols aqui vai ser igual a 2 mols. Para calcular a massa do solvente, podemos utilizar a fórmula da densidade, que é D igual a M sobre V, onde D é a densidade, certo? M, a massa do solvente, e V, o volume. Ok? Então, aí, vamos substituir os dados, certo? Mas vamos observar que os dados que ele está fornecendo aí, que é o da densidade que está em gramas por ml, só que o volume da água está em litros, então precisamos fazer aí uma transformação de unidades, de litro, certo? Para ml. Fica assim, 1 litro equivale a 1000 ml, certo? 2 litros é igual, que vai equivaler a quantos ml? Meio pelos extremos, fica x igual a 2 vezes 1000, certo? Então, x vai ser igual a 2000 ml. Vamos agora calcular esse valor, o valor da massa do solvente, através da fórmula da densidade. A densidade que a questão já forneceu, que foi de 1,0 gramas por ml, 1,0 gramas por ml, igual a M, que é a massa do solvente que queremos identificar, dividindo pelo volume, que a gente achou aqui depois da transformação, que foi de 2000 ml. Meio pelos extremos fica da seguinte forma: M igual a 1,0 gramas por ml vezes 2000 ml. M vai ser igual a 2000 o quê? Corta as unidades iguais, aqui sobra é a unidade do valor, 2000 gramas, ok? Então, como último passo, vamos calcular agora o valor da molaridade, só que tem um porém. A massa do solvente, ela não precisa estar em quilogramas, então vamos transformá-la aqui também. Transformar a massa, o M2, que é a massa do solvente, para quilogramas, através de uma regra de 3. 1 quilogramas, certo? Equivale a 1000 gramas. X quilogramas vai equivaler a quantos? Daqui é 2000 gramas. Certo? Meio pelos extremos fica 1000x igual a 2000. X vai ser igual a 2000 dividindo 1000. X vai ser igual a 2 quilogramas. Podemos agora, certo, calcular
a molaridade. W vai ser igual a N1 dividindo M2. W vai ser igual a 2 mols, que foi o que calculamos, certo? No primeiro passo. Dividindo 2 quilogramas, que calculamos no terceiro passo, certo? Que fizemos a transformação na realidade. Então, o valor da molaridade aqui vai ser de 1 mol por quilograma, certo? Vê só, quanto às propriedades coligativas, elas são aquelas propriedades das substâncias puras que vão ser modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Um soluto não volátil é aquele soluto que não vai se evaporar, com bastante facilidade, certo? Então, essas propriedades, elas não vão ser explicadas pela natureza da substância em si, mas pela quantidade de suas moléculas, partículas ou átomos. Existem 4 propriedades coligativas, são elas: tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e osmose. As propriedades dos solventes modificadas em relação a essas 4 propriedades coligativas são pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de fusão e pressão osmótica. A pressão de vapor, ela se relaciona com o efeito tonoscópico, o ponto de ebulição com o efeito ebuloscópico e o ponto de fusão com o efeito clioscópico, certo? A pressão osmótica com o efeito osmótico, ok? Vê só, a tonoscopia, ela é também denominada de totometria. Então, ela é uma propriedade que estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente causada pela adição de um soluto não volátil. Se adicionarmos um soluto não volátil a um solvente, vai ocorrer a diminuição da pressão de vapor e, consequentemente, vai demorar mais tempo para se evaporar. Então, a pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. Outra coisa também, que quanto maior for o número de mols do soluto não volátil na solução, maior será o abaixamento da pressão de vapor, certo? Então, se adicionarmos um soluto não volátil em um solvente, ocorre, consequentemente, a diminuição da pressão de vapor e a solução vai demorar mais tempo para se evaporar, ok? A lei de Raoult, ela estuda a pressão de vapor de um solvente em uma solução e ela é igual ao produto da pressão de vapor do líquido puro presente nesta solução se consideramos a fração molar do líquido. Ela estuda isso. Eu não vou cobrar isso de vocês nas 2 avaliações. O que eu quero que vocês entendam toda a parte teórica aí, ok? A ebuloscopia, ela é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente, em uma solução. Vê só, para que um líquido ele entre em ebulição, se faz necessário que aquecemos ele até que a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Até aí tá tudo ok, né? Mas vê só, quando se existem aí partículas insolúveis em meio ao solvente, o processo vai começar a ser dificultado. Então, a ebuloscopia surge para explicar esse fenômeno. Um exemplo disso é quando a gente prepara um café. Se adicionarmos açúcar na água que estava prestes a entrar em ebulição, os cristais de açúcar, antes de serem absorvidos pelo aquecimento, eles
constitui partículas que vão ajudar a retardar o ponto de ebulição da água. Ou seja, o líquido vai demorar aí um pouco mais de tempo para entrar em ebulição. Aí que vem o fator de Van der Waals, certo? Esse fator é utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos em soluções iônicas e é definido como a relação feita entre o número total de partículas finais em relação às iniciais nas soluções iônicas, certo? Ele é utilizado o fator de Van der Waals para calcular e analisar os efeitos coligativos em relação às suas alterações das propriedades físicas, como a temperatura de fusão e ebulição, e de solventes ao se adicionar um soluto não volátil em soluções iônicas, certo? A crioscopia, ela estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado por um soluto não volátil, certo? Ela pode ser explicada da seguinte forma: se adicionamos um soluto não volátil a um solvente, as partículas desse soluto dificultam a cristalização do solvente, dando origem à propriedade da crioscopia, certo? Um exemplo disso é: o ponto de congelamento da água pura não é superior do que o da água poluída, mas por quê? Porque o da água poluída possui partículas não voláteis que dificultam o congelamento desse líquido. Então, a água que já está pura, ela está isenta de qualquer partícula, certo? De qualquer corpo considerado estranho. Então, chega à cristalização mais rápido, ok? A osmose é a passagem do solvente de uma região pouco concentrada, certo? Para uma concentrada em soluto, para uma região mais concentrada em soluto. Agora, isso vai ocorrer sem gasto de energia, certo? Vê só. Esse tipo de transporte, esse tipo de propriedade coligativa, ela é considerada um transporte passivo, certo? Que consiste na difusão de moléculas de água, que vai ser o solvente, que predomina aí do meio mais para o meio, que vai predominar do meio mais concentrado para o meio com menos concentração dessas partículas por uma membrana semi-permeável, certo? Então, podemos chamar aí a pressão osmótica, que vai ser a pressão que se deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse uma membrana semi-permeável. Então, o valor da pressão osmótica vai depender muito para cada solução, sendo aí, considerando aí, quanto maior a concentração da solução, maior será a pressão osmótica. Então, de acordo com isso que eu citei para vocês, e comparando os valores das pressões osmóticas, podemos classificá-las em três: solução hipertônica, solução hipotônica e solução isotônica. Uma solução hipertônica é quando sua pressão osmótica é maior que a da outra solução, certo? Uma solução hipotônica é quando sua pressão osmótica é menor que da outra solução, certo? E uma solução isotônica é quando a pressão osmótica ela é igual à de outra solução. Uma solução hipertônica é uma solução que, em termos de célula, a célula vai murchar, certo? Uma solução hipotônica, uma célula incha. E uma solução isotônica, ela vai estar igual, certo? Comparando a sua pressão com a solução. Vê só, para que não fique muito longo,
eu resolvi deixar o assunto de equilíbrio químico para uma outra revisão, certo? Não vai ser agora. Então, o que vai valer mesmo para as duas avaliações diagnósticas é solução, a parte de cálculo, e a parte teórica, as propriedades coligativas, ok? Então, obrigado e até a próxima. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É só solicitar aos representantes que eles são utilizados a repassar, certo? Tchau, tchau!